Olá, meus irmãos, paz e graça, Deus abençoe sua vida. Eu sou o professor Rafael Brito para o canal Apostolado de São Rafael e Santos Anjos. Hoje eu quero tratar de um assunto muito importante com vocês. Nas redes sociais, nesses últimos dias, nós temos visto o quanto tantas situações em relação a pessoas com depressão e a mesmo o assunto volta à tona daqueles que tiraram as suas próprias vidas. Nós vimos o caso do famoso influenciador Daniel Mastral, que atentou contra a sua própria vida. E a pergunta que muitos de vocês me fizeram, e eu venho aqui para responder essa pergunta, é a seguinte: quem tira a própria vida? Quem se suicida, né? Ela, essa pessoa vai para o inferno? O que que a igreja diz sobre esse assunto? E não é sobre a situação em si, do ato em si contra a própria vida, mas a pergunta que se faz é que como e o que acontece diante dessas circunstâncias. Então, vou falar nesse vídeo sobre esse assunto com você. Já deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações, certo? Vamos lá. Nos últimos dias, nessas últimas semanas, as redes sociais têm tomado uma proporção muito grande tratando desse assunto em relação, por exemplo, a esse rapaz que atentou contra a sua própria vida, que era um grande influenciador aqui, o Daniel Mastral. Não é católico, mas eu falo dele justamente porque muitos católicos o acompanhavam, infelizmente, porque ia atrás das suas teorias, né, que ele inventava e ao mesmo tempo que ele também nunca concretamente chegou a provar, mas ao mesmo tempo ele se autoproclamava aí um ex-satanista. Criou vários cursos e ao mesmo tempo uma onda de pseudo-teologia na internet. Mas, ao fim de tudo, ele atenta contra a sua própria vida. Mas não é sobre só o Daniel Mastral que o professor quer falar com você. Eu quero falar com você sobre esta realidade. Bom, antigamente, na igreja, sobretudo no tempo da Idade Média, nós temos histórias, por exemplo, de santos como Santa Idelgarda de Bingen, uma grande abadesa e santa doutora da igreja, que vivenciou coisas interessantes a esse respeito. Quando nós falamos da realidade do atentado à própria vida, o próprio Santo Agostinho, já na sua obra De Civitate Dei, condena eh, o atentado contra a própria vida. E Santo Agostinho, ele toca nesse assunto quando ele vai falar sobre o quinto mandamento. E Santo Agostinho dizia, justamente nessa posição fundamental, em contrapartida contra os estoicos que eh, elevavam esse ato como um ato de honra, como por exemplo tantas outras culturas, como nós podemos lembrar, por exemplo, os samurais japoneses, né? E para não cair na mão dos inimigos, se tinha uma pequena, vamos dizer assim, uma pequena espada que usavam para poder cometer tal ato. Santo Agostinho, ele vai falar para nós sobre o quinto mandamento: não matarás. E justamente esta lei de Deus contra você não tirar a vida do outro, ela está vinculada justamente ao relacionamento e no mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo que diz, portanto, né, eu vos dou um novo mandamento: amará o próximo como a ti mesmo. Portanto, Jesus, ele eleva o amor ao outro, né, a partir do amor a si mesmo. O amor, eu não posso amar alguém se eu, antes de mais nada, não me amo. Então, é, esta regra de ouro de Jesus, onde você não pode atentar contra a vida de alguém, ela também não pode, você não poderá jamais atentar contra a sua própria vida, porque a vida é um dom de Deus. Deus tem o poder de dar e de tirar a própria vida de cada um, porque Ele a criou no tempo certo e Ele criou, a nossa vida no processo natural, para que nós possamos terminar os nossos dias no leito de uma cama, não com as nossas próprias mãos. Então, primeira coisa é Santo Agostinho dizendo assim: quando nós vemos também o Antigo e o Novo Testamento, também condenam essa prática, aonde, por exemplo, nós temos as mortes de Abimeleque no capítulo 9 de Juízes, a morte de Saul, que pediu para que seu escudeiro
pudesse matá-lo, nós temos Aquitofel, Zambre, Razes, Judas Iscariotes, né? É, são os únicos casos na Bíblia que aparece esse tipo de situação e que a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento condenam esta prática. Bom, sendo que esta realidade na Grécia Antiga e também em outras culturas, como também pensadores como Sêneca, Platão também, eles eh, consideravam, né, algo como um ato bom. Mas a igreja nunca considerou isso como um ato bom, porque de fato você atenta contra a sua própria vida. Ao longo da Idade Média, por exemplo, nós vamos vendo, né, a partir de Santo Agostinho, São Tomás e tantos outros, uma realidade dessa razão. Por exemplo, São Tomás de Aquino vai dizer que o suicídio ele é contrário à caridade para o amor próprio, né? Ele é uma ofensa à comunidade a quem se faz e é um pecado contra Deus que deu a vida. Então, de fato, nós sabemos que quando uma pessoa faz um ato assim, a família fica transtornada, os amigos ficam transtornados e todo mundo em volta fica transtornado porque a pessoa não faz um ato contra si mesmo, simplesmente, mas ela cria, né, um impacto muito grande entre as pessoas. Ao longo desse tempo na cristandade, né, sobretudo na época, a igreja sempre puniu, né, as propriedades, por exemplo, na época quando uma pessoa fazia algo nesse sentido, eh, essa pessoa, a sua casa, as suas propriedades, elas eram confiscadas, enfim. Tinha toda uma realidade muito forte. Até que então, no Concílio de Trento, né, nós vamos ver esta ratificação dessa condenação, né? E o Catecismo Romano abrange, né, a prerrogativa do quinto mandamento, utilizando Santo Agostinho, né, não mates ao trem, mas não te mates também, com o mesmo pensamento, né? E nesse sentido, então, a igreja ela vai tratar sobre esta realidade e ao longo do tempo, por exemplo, você vai ter aí na época da Idade Média, Santa Idelgarda de Bingen, que não podia, por exemplo, uma pessoa que tinha tentado contra a sua própria vida, ter ser sepultado num cemitério cristão. Tanto que na Idade Média você tinha a ala dos chamados assim, a ala dos suicidas, né? Sobretudo no meio judaico, por exemplo. Então você tinha um lugar específico, né? Onde as pessoas que haviam tentado contra a sua própria vida tinham um lugar afastado, justamente essa abominação. Antigamente também não se celebrava missas. Chegou uma época na igreja que não se celebrava missa pela alma daquela pessoa que havia tentado com a sua própria vida. Então a família ficava com aquela dor profunda, justamente porque existia duas realidades pedagógicas em relação a isso. A igreja, ela colocava como algo também, e coloca como algo muito sério, para que você não possa fazer isso, mesmo se você está passando por os mais graves sofrimentos, né? Por isso, procurar ajuda e suportar em Cristo tudo isso. Então, a igreja dizia que, entendia que Nosso Senhor, ele dava as possibilidades para essa pessoa. Mas aí, ao longo do tempo, com toda a realidade da Revolução Industrial e também do conhecimento da pessoa humana também na sua mente profunda, a igreja não mudou a sua concepção em relação a esta prática, mas ela traz aquilo que nós compreendemos como também uma ação pastoral. Por quê? Uma pessoa que faz um ato como esse, ela temos que fazer a pergunta até que ponto esta pessoa tem a consciência plena do ato que ela está fazendo. Na verdade, nós sabemos que com as várias realidades emocionais e também as doenças que impactam hoje a mente do homem, muitas pessoas que têm essa tentação, que fazem isso, de fato, estão doentes. Então, de fato, é uma dor muito grande, de tal maneira que não se pode, de forma alguma, a igreja de forma alguma pode dizer se essa pessoa está no inferno ou não. O Catecismo da Igreja Católica, número 2280, diz assim, vou ler para você. Cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que lhe deu, e que dela é sempre o único e soberano Senhor.
Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la para a honra dele e salvação de nossas almas. Somos os administradores e não os proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. Quer dizer, a vida é um dom de Deus, eu não posso tomar aquilo que é de Deus. Quando eu faço isto, quando eu declaro e com as minhas próprias mãos faço isso, eu estou me colocando no lugar de Deus. E aí continua então a palavra. O catecismo. O atentado contra a própria vida, a inclinação natural do ser humano a conservar, contradiz a inclinação natural do ser humano a conservar e a perpetuar sua própria vida. Quer dizer, quando uma pessoa atenta contra a sua vida, ela fere a lei natural. Né? É gravemente contrário ao justo amor a si mesmo, como eu falava no início do mandamento de Jesus. Ofende igualmente ao amor do próximo, porque rompe justamente os vínculos de solidariedade com a sociedade familiar, nacional e humana, as quais nos ligam muitas obrigações. Portanto, suicídio é contrário ao amor do Deus vivo. Bom, aí diz assim, se for cometido com a intenção de servir de exemplo, principalmente para jovens, esta prática adquire ainda mais uma gravidade de um escândalo. E a cooperação voluntária a esta prática é contrária à lei moral. Eu estou trocando o nome suicídio para não dar problema aqui no canal, tá? Então, sempre quando eu for falar, eu vou falar atentado contra a própria vida. Distúrbios psíquicos graves, angústias ou medo grave da provação do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade. Não se deve desesperar da salvação dessas pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Então veja, a igreja sempre orou, na verdade, mas sempre foi pedagógica para um mundo e um tempo em que as pessoas não tinham tantas informações. É um medo de poder que essa pessoa perdesse a sua própria vida. Não só esta vida, nós não temos que pensar nesta vida. Nós temos que lembrar que tem a vida eterna e também a condenação eterna. Então, a igreja e também a própria Sagrada Escritura, a nossa tradição, nos ensina que nós temos que tomar cuidado. Porém, eu sei que existem muitas pessoas, eu tenho na minha família e também conheço tantas situações de pessoas que chegaram a esse ato. Conheço familiares, eu não sei, depois você comente aqui nos comentários para mim se você tem alguém que você conhece ou também na sua família. E eu quero dizer para você que há esperança para você. Há esperança para esse ente querido que, num desespero, por causa também, como diz aqui, a própria palavra desses distúrbios graves, né? Destas angústias e também dessas doenças, a pessoa então, a igreja ora pedindo a misericórdia de Deus. A igreja não condena essa pessoa. Bom, quer um exemplo disso? Por exemplo, nós temos a história de Santo Edelgard de Bingen, que um determinado tempo era proibido, como eu explicava para vocês, sepultar aqueles que atentavam contra a sua própria vida em cemitérios. Tinha regiões que levavam a esta prática de uma maneira até mesmo mais extrema, de não deixar com que sepultassem em cemitérios. Pessoas às vezes nem eram sepultadas. Não tinha exéquias nem nada. Santa Edelgarda, que era mística e que tinha uma profunda intimidade com o Senhor, o que ela faz? Ela pega, aconteceu uma situação em volta ali da sua abadia, de um jovem que atentou contra sua própria vida. Esse jovem, quando atenta contra sua vida, as pessoas dizem, olha, não pode ser sepultado. O que Edelgarda faz? Santa Edelgarda vai, pega o corpo daquele menino e sepulta ele no cemitério das irmãs, dentro do mosteiro, dentro da abadia. Isso cria-se uma grande consternação na época, a tal ponto que o Papa ameaça Santa Edelgarda de excomunhão. Edelgarda diz claramente que ela fez isso porque ela viu a alma daquele menino no céu. Isto aí no século XIII nós estamos falando. Então, veja como que Deus também demonstra a sua palavra. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que compreender, por exemplo, quando o próprio curador Ars, ele diz, de certa vez aconteceu uma situação de uma pessoa que pulou da ponte na cidade de Ars
E a mãe foi desesperada a falar com o cura Dars, né? E ainda tem-se essa prática profunda de uma condenação extrema a essas pessoas. E o cura Dars disse o seguinte: minha filha, existe um espaço entre a ponte e o rio. Quando esta pessoa pulou nesse espaço, Deus pode fazer. E ela se arrependeu. Deus pode encontrá-la. É isso que a igreja diz aqui. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode ir por caminhos que só Ele conhece dar-lhes a ocasião de um arrependimento salutar. Então, este vídeo é para poder responder a você que me perguntou, mas ao mesmo tempo eu tenho que falar duas coisas para você específicas. Primeiro, se você passa por situações como essa, com tentações assim, não faça, não atente contra a sua vida, porque ao escutar esse vídeo, você está tendo consciência que isso é pecado. Portanto, então você já está com a condenação, se assim o fizer, se você não procurar ajuda. Segunda coisa, você que perdeu alguém, não se desespere. A igreja diz para você, não se deve desesperar da salvação das pessoas que atentaram contra a sua própria vida. Por quê? O que a igreja quer dizer com isso? Que eu quero falar com você. A igreja reza por essas pessoas. Hoje, antigamente, não se podia fazer exéquias. Hoje a igreja faz exéquias para aqueles que atentaram. Rezam pelas famílias. Tem missa de sétimo dia. Por quê? Ah, mas mudou. A igreja mudou. Aí você pode pensar assim, a modernidade entrou. Não, a igreja não mudou a sua doutrina, meus irmãos. O catecismo continua condenando. Mas nós precisamos de compreender que o ser humano, ele não é um ser estático, ele não é um ser que não seja dinâmico. O ser humano, ele tem todas as suas realidades físicas, emocionais e espirituais. E ao mesmo tempo, a igreja, olhando para Jesus, olhando para o Evangelho, olhando para a postura que Nosso Senhor teve, olhando para a história da igreja, né? Fica ancorada na tradição, ancorada ao mesmo tempo no que é esta realidade, mas a igreja também não deixa de orar. Então eu quero dizer para você que nesse período, nesses anos, tem convivido com essa dor de alguém que partiu. Ou até mesmo você que tem esses pensamentos. Nós vamos começar a quaresma de São Miguel e começa dia 15 aqui no canal. E eu quero rezar por você. Nessa quaresma, eu irei orar junto nas intenções do seu coração, mas sobretudo pelas almas do purgatório, pelos nossos familiares. Então, São Miguel Arcanjo, que é o anjo responsável de conduzir e acolher as almas que morreram, saiba que também esta pessoa que você ama, eu quero que você coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários para mim, para que nós possamos rezar por ela. Eu vou depois tirar o print desses nomes e na quaresma de São Miguel nós vamos orar. E eu vou pedir para um sacerdote, que é o Padre Mateus, que aceitou fazer isso, de rezar uma missa nas intenções, nas tuas intenções. Bom, dito isso, o que eu posso dizer para você é o seguinte: não desista da sua vida. Procure ajuda. Se você está passando por um tempo difícil, como esse rapaz que todo mundo fala aqui nas redes sociais, Daniel Mastral, não se desespere. Você é católico. Na Igreja Católica você tem lugar. Na doutrina e nos ensinamentos de Jesus Cristo você tem o seu lugar. E, portanto, então eu quero dizer para você que há esperança. Para você, procure um profissional, procure um psicólogo, um psiquiatra, procure um sacerdote, procure ajuda, mas não lute as suas lutas sozinho. Lembre-se que o Senhor, Ele dá instrumentos o tempo inteiro para que nós possamos, ao longo desse vale de lágrimas, terminar os nossos dias no propósito. Ele nos dá o nosso anjo da guarda, a intercessão dos santos, o amor de Nossa Senhora. Ele nos dá os médicos, também pessoas que nos amam. Não importa a maneira como você se encontra hoje, o desespero que você se encontra, eu quero dizer para você, olha para mim. Aqui nos Irmãos de Anjos, aqui no Apostolado de São Rafael, você tem apoio, você tem um lugar. E eu quero declarar em nome de Jesus que você receba esse abraço que ficou faltando.
que você receba essa graça do Espírito Santo. Eu peço, nesse momento, que o próprio Jesus possa abraçar você por dentro, te colocar de pé e fortalecer a tua alma. Participe comigo das 22 horas, a partir do dia 15 da Quaresma de São Miguel, e coloque os nomes de todas as pessoas que te fizeram esse ato tão triste. E quero dizer para você, tenha esperança, pois ninguém nesse mundo está sozinho. Deixe seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo. Mande esse vídeo para mais pessoas, para que também as pessoas possam conseguir compreender, sobretudo os familiares. Eu dou um abraço nos familiares, em você que perdeu um parente, em você que perdeu alguém, desta forma. Esta é uma dor que nós vamos levar para o fim da nossa vida, mas faça dessa dor também como uma penitência por esta alma. Saiba que no céu, Deus, sentado no seu trono, olha para nós e nos diz: escolhe, pois, a vida, pois eu te coloco diante de ti a vida eterna. Deus abençoe sua vida. Coragem, não desista.